Que o Espírito Santo nos dê a correta compreensão de sua santa palavra, mas antes de compreensão que ele também nos dê humildade para acolher essas palavras. Porque existe uma diferença em só ouvir ou fazer de conta que ouve, em de fato ouvir, ser humilde para reconhecer a vida de pecado e querer mudar a vida. E para essa mudança nós precisamos que o Espírito de Deus nos guie. Amém. O texto da nossa mensagem é o Evangelho desta noite, que está em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, e eu quero fazer a leitura neste momento. Ali diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus e sua maneira maravilhosa de agir. Maneira que talvez nós não compreendemos em muitos momentos. Mas Deus age na sua maneira, a seu modo, a seu tempo. Ao descer do barco, um homem possesso de demônios vai ao encontro de Jesus. E é interessante o que acontece. Os demônios deveriam fugir de Jesus. Mas aqui nesse texto eles vão ao encontro de Jesus. E esse detalhe nos chama a atenção. Talvez dois motivos pelos quais eles, em vez de fugir, eles vão ao encontro. Primeiro deles, talvez eles queriam enfrentar Cristo. Porque eles já chegaram sabendo quem era Jesus. Então eles talvez queriam enfrentar, mostrar força, mostrar coragem, mostrar poder. Mas logo descobriram que a coisa não é assim que funciona. Mas penso que de fato pode ser pelo segundo motivo, pelo qual o homem endemoniado vai até
o encontro de Cristo. Deus manda ele ir ao encontro de Cristo. Deus sempre permitiu situações difíceis na vida dos seres humanos, mas já tinha em seus planos o momento certo de livrar aquele homem daquela legião de demônios. Uma pessoa e seu sofrimento, que não era pouco. Como diz o texto, há muito tempo ele já fora possuído pelos demônios. Era um homem que provavelmente há 11 anos já estava nessa luta, mas agora ele encontrou a solução. Ele chega até Jesus. E não é qualquer situação, não é com qualquer um, mas é com aquele que tem poder até sobre os demônios. E esse fato mostra de maneira tão maravilhosa como Jesus age. Em outro momento, uma mulher que estava também com um sangramento há 11 anos lutando com aquilo, gastando tudo que possuía, consultando vários médicos, mas teve um momento em que ela pôde tocar nas vestes de Jesus e ficar curada. Então Jesus tem a sua maneira, o seu modo de mostrar o seu poder, de transformar a vida e mostrar o caminho da salvação. Penso que essa segunda razão é o que levou aquele homem aos pés de Jesus, diante do Senhor. Mesmo que eram os demônios que o estavam conduzindo, mas quando Jesus manda, até os demônios lhe obedecem. Todos abaixam a orelha e digam amém. Para manifestar o reino de Deus, é que esse homem chega ali. Porque o que Jesus fez não é algo humano, não é algo terreno. É algo que tinha que ser alguém fora dessa dimensão, fora da terra, fora da nossa compreensão. E só poderia ser Deus transformar aquele homem. Só Ele tinha poder para isso, pois até os demônios lhe obedecem. Com esta ação e expulsão da legião de demônios que atormentava aquele homem por muito tempo, Jesus está mostrando que há algo extremamente importante e maravilhoso entre nós. O reino de Deus. Não era uma simples expulsão de demônio. Mas com aquele ato, Jesus está dizendo: o que vocês não enxergam, agora está visível. O reino de Deus chegou aqui nesse mundo, chegou nas trevas. A luz de Deus brilhou na escuridão. E é isso que é maravilhoso, é isso que é fantástico, é isso que é tremendamente uma obra que só Deus pode realizar. Até aqueles que são usados pelo diabo, eles obedecem Jesus. Até aqueles que adoram Satanás, vai chegar um momento em que uma só palavra e eles terão que obedecer ao nosso Senhor. Aquela legião de demônios então questiona Jesus: que tenham contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. O demônio estava certo em sua pergunta: que tenham contigo, Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo, o que eu tenho a ver contigo? A resposta é só uma, não tem nada a ver. Uma coisa é o demônio, a outra coisa é Jesus. Então não tem nada a ver. E por isso que ele já logo pergunta: o que eu tenho contigo? E a resposta está diante dos nossos olhos: não tem nada a ver. A vida daquele homem, depois de liberto das trevas, muda completamente. Vejam a mudança. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Agora sentado aos pés de Jesus, não mais como demônio, como inimigo de Jesus, mas como filho. Já naquele momento,
ele senta aos pés de Jesus, porque agora ele senta, ele está vestido, ele está em perfeito juízo, porque agora ele é filho de Deus. Ele foi tirado das trevas. Agora ele estava vestido não somente com o seu corpo físico, mas a sua alma estava revestida da santidade, da pureza e do amor de Cristo por ele. Agora ele estava em perfeito juízo, agora ele era um ser humano que sabia de onde ele veio, quem ele era. Ele conhecia o seu Senhor e o seu Salvador. Então ele estava em perfeito juízo. Ele sabia quem era Jesus, o único que era capaz de libertá-lo. Assentado aos pés de Cristo, agora um novo homem, que se assenta aos pés de Cristo, assim como Maria senta e tem sede, tem fome da palavra do Senhor. Não alguém que senta ali para abrir o ouvido e questionar, para duvidar, mas para sentar e ouvir o que o bom pastor tem a dizer. Agora, uma testemunha viva do poder de Deus. Alguém que viveu, que sentiu o peso dos demônios, que sabe o que é ser escravo do demônio. Mas agora, ele sai para ser uma testemunha viva de Cristo na sua cidade. Em outras palavras, Jesus tinha diante dele um novo homem, um novo ser, uma pessoa totalmente diferente do que aquela que chegou no primeiro momento na sua frente. Agora Jesus tem, pelo seu poder, um ser que o ama, que gosta da sua companhia e que o serve. E ele diz, até Jesus faz o pedido: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Testemunho tão simples, vai e conta o que Deus fez na sua vida. Irmãos, esse texto nos leva a uma reflexão de quem nós somos. Quem eu sou, quem eu era, quem você era, quem você é. Aquele homem representa cada um de nós, eu e vocês. Aquele homem espiritualmente estava morto. Ele era inimigo de Deus, pronto para servir a Satanás e já o servindo, servo de Satanás, inclinado para o mal, criaturas de Deus, apenas criatura, e ausência de fé tinha naquele homem. Nós, quando ainda no ventre de nossa mãe, nós somos tudo isso. Por mais que doa o coração do ser humano, então nós chegamos a essa dura realidade pela palavra do nosso Deus. Nós nascemos mortos espiritualmente. Ninguém nasce amigo de Deus. Quando João Batista recebe a visita de Jesus, ainda no ventre materno, ele só se mexe dentro do ventre materno porque o Espírito Santo tocou nele. E ele sabia quem tinha entrado naquela porta. Então, desde o ventre materno, eu e vocês estávamos mortos espiritualmente. Ah, pastor, mas isso é muito pesado. Que seja pesado, mas é a verdade. Eu e vocês, apenas criaturas de Deus, obra das mãos de Deus. Eu e vocês, servos de Satanás, sim,
servos de Satanás. Nascemos para servir o diabo. Perdidos, condenados. Mortos, já falei. Inimigos de Deus. Nós estamos aí vendo no mundo o que é ser inimigo. E o que um inimigo é capaz de fazer com o outro e com o seu povo. Joga bomba, não gosta. No dia 13 desse mês, uma turma de cristãos reunidos, 200 mortos. Crianças queimadas. E muitos defendendo esse povo. Então, inimigo de Deus é aquele que não quer a presença de Deus. Ele se nega a estar na presença de Deus, ele não gosta. Inclinados ao mal, a própria Escritura diz que a nossa carne natural ela é inclinada para o mal. E aí o hino que nós acabamos de cantar na primeira estrofe, ele diz, a gente gosta de fazer o mal. E é verdade. Ausência de fé. Tudo isso somos nós. Era aquele homem, mas um homem depois transformado. Deus transformou a vida daquele homem possuído por uma legião de demônios. Todo cristão, todo ser humano cristão, que lá no seu coração tem fé verdadeira em Cristo como Senhor, Salvador, Filho de Deus, esse passou por uma mudança. Sim, por uma grande mudança. E ela começa lá no batismo. O que é o batismo? Um ato sagrado, instituído por Deus, não pelo homem, não pela denominação IELB, não pela denominação católica, mas instituída por Deus, com uma ordem de Deus. Lugar onde nós fomos transformados. E quem crê de fato o que está acontecendo naquele momento, jamais deixa uma criança nascer e fica muito tempo sem um batismo. Porque sabe o que acontece naquela pia. Que é exatamente o texto que a Neire leu nesta noite. Que diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ora, irmãos, se nós passamos a ser filhos de Deus no batismo, onde nós estávamos antes? Quem nós éramos? Servos de Satanás, nas trevas, perdidos, condenados. É o texto que está falando isso. Então nós somos revestidos e nós passamos a ser uma outra criatura. E para entender, o que acontece quem foi batizado, valorize o seu batismo. Ame o seu batismo. Agradeça ao seu pai e à sua mãe que permitiram que isso acontecesse. Porque naquele dia você foi revestido de Cristo. Quando nós chegarmos na presença do Pai Celeste, Deus não vai nos olhar sem Cristo. E se Ele nos olhar sem Cristo,
então só tem um caminho para nós, o inferno. Não existe outra possibilidade. Então nós somos revestidos de Cristo. E quando nós somos revestidos de Cristo, acontece conosco o que aconteceu com aquele homem. Primeiro, deixamos de ser possuídos pelo demônio. Essa frase é forte, né? Mas vocês já perceberam que num verdadeiro cristão o demônio não toma conta? Um cristão não toma posse do corpo de um cristão? Por que isso? Porque onde Cristo habita, o demônio não pode estar. Continuamos sendo pecadores. Reconhecemos isso porque o nosso inimigo nessa hora não é o diabo. O nosso inimigo é a carne, que milita contra as coisas de Deus. Então nós lutamos contra a nossa carne e não podemos atribuir todos os nossos pecados ao diabo porque nós estamos revestidos de Cristo. E o nosso inimigo está dentro de nós, que é a nossa própria carne. E com ela lutaremos até o fim. Mas tem um texto de Tiago muito forte, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que o diabo ele só vai fugir se você se sujeitar a Deus. Se você não se sujeita a Deus, não pense que o diabo tem algum medo de você. Porque sozinhos, nós vamos apanhar todas as vezes de Satanás. Agora, quando nós nos inclinamos, quando nós nos sujeitamos a Deus e a sua vontade, aí o diabo foge. Porque ele também sabe, o diabo ele é esperto, ele reconhece os seus adversários. E ele sabe quando em nós habita Cristo, de fato e de verdade. Segundo, nos apresentamos diante do Pai Celeste com a roupa que Cristo nos dá. E essa roupa de Cristo, então, é a roupa da justiça, da perfeição, é a roupa da santidade de Jesus. Não é nossa justiça, não é nossa perfeição, não é nossa santidade, mas é a justiça, é a perfeição e é a santidade que vem de Cristo, porque só nele pode haver esta mudança. E terceiro, a grande mudança da nossa vida, nós assentamos também aos pés de Jesus. Esse novo ser ama estar na presença de Deus. Ele não é um ser que nega a Deus. E então aquela frase, eu saí da igreja, mas não abandonei a Deus, será que não acontece o contrário primeiro? Será que não é Deus, ou que eu já abandonei Deus para depois sair do convívio dos irmãos? Essa frase, pensem bem antes de dizê-la. Porque para mim, de forma inconsciente, acontece o primeiro fato. Eu me distancio de Deus e depois eu me distancio do convívio com os irmãos. Então nós gostamos de nos assentar aos pés de Jesus. E isso é fato. O cristão se alegra, o cristão ama esse momento, o cristão reserva esse momento para estar aqui, para estar com Deus, para ser servido por Deus. E a afirmação da legião de demônios é importante para a igreja dos nossos dias. Eu não posso deixar de passar esse texto sem mencionar, porque isso é tremendamente grande. Quando ele pergunta para Jesus: que tenho eu contigo? Ele estava dizendo que o reino das trevas, o seu reino, não tem nada a ver com o reino de Deus.
Jesus confirma isso, ele está dizendo, ó, a única verdade que o diabo disse é essa, que o reino dele não tem nada a ver com o reino de Deus. E Jesus confirma isso. Se vocês lembrarem, há poucos dias atrás nós lemos em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Jesus confirma. Esse cara aí não tem nada comigo. Ele tem o reino dele, ele tem as trevas dele. O meu reino é diferente. O meu reino é de luz, é de vida, é de perdão. Me preocupa demais hoje que vejo que a igreja de Cristo, está muito preocupada em o que fazer para trazer o mundo aqui dentro. O que fazer para trazer o mundo aqui dentro? O que fazer para agradar o mundo? Como podemos justificar certas coisas para tornar a palavra de Deus menos agressiva, menos dura? A igreja também está preocupada em mudar alguns termos, às vezes me parece. Pecado, apenas um desvio. Inferno, não se fala mais e se tem medo de dizer, se diz lá debaixo. Que triste isso. Mandamentos? Não, mandamento é muito pesado, é como... E é mandamento, é uma ordem, Deus está dando uma ordem. Amor está sendo fantasiado. E nesse amor se quer aceitar tudo e todos, sem que de fato haja fé. O reino das trevas, irmãos, nunca poderá estar dentro do reino da luz, porque isso não combina. Isso não casa. Satanás não tem nada a ver com Cristo, com o Pai Celeste ou com o Espírito Santo. Pecado sempre foi e sempre será pecado. A gente pode conversar de maneira diferente, mas pecado é pecado. Desobediência sempre foi e sempre será desobediência. A lei de Deus sempre foi a lei de Deus e sempre será. Porém, o Evangelho, a boa notícia que veio lá do céu, para mim e para vocês, essa também não muda. Ela também não vai mudar. E isso alegra o nosso coração. Porque se Deus ele é fiel em todas as suas palavras, no Evangelho ele também continuará sendo fiel. E ele diz que todo aquele que se arrepende e confessa o seu pecado e crê em Jesus Cristo será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Os discípulos falaram para o carcereiro. Creia em Cristo. Ou você acha que vai entrar no céu sem fé? Só porque ofertamos, só porque participamos do culto, só porque damos cesta básica, só porque fizemos um monte de coisa. Isso não serve para entrar no céu. Isso vai ficar aqui na terra. Isso serve para testemunho da nossa fé. Porque nós somos um novo ser, revestido de Cristo. Então nós fizemos porque nós já nascemos de novo para a vida eterna. Então, irmãos, com a vida transformada, serve as palavras de Jesus para mim e para vocês. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti.
Olhe para a sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Se Deus agiu na sua vida, é simples testemunhar. Não precisa se preocupar em ir para o seminário, gastar muito dinheiro. Não precisa se preocupar. Vai para casa. Conte o que Jesus fez na sua vida. E então, você será um grande servo de Deus. Vai deixar a luz de Deus brilhar no meio das trevas. E vamos seguir firmes, como um novo ser, como o povo de Deus, como igreja de Deus, que vai continuar vivendo no seu caminho e na sua verdade. Não na verdade do mundo, mas na verdade desse Deus Todo-Poderoso, que transforma a nossa vida e nos dá a salvação eterna. Amém.